Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada família, cada lar, cada coração. Que bom! Mais uma manhã maravilhosa na presença do nosso Deus. O nosso muito obrigada, Deus, por nos ter permitido despertarmos para mais uma manhã. Eu vou pedir a você agora que feche seus olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus e pedirmos a Ele direção, sabedoria dos altos céus, e que Deus prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos estar aprendendo cada vez mais a Sua palavra. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o Teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pela noite que Tu nos deste, pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. Obrigada, Deus, pela oportunidade que estamos tendo de mais uma vez falarmos da Tua palavra, ó Senhor, e estudarmos, ó Deus, a Tua palavra. Prepara, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar aprendendo cada vez mais de Ti. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir em nossas vidas. E usa-nos, ó Pai, como instrumentos nas Tuas santas mãos. Quer que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. Obrigada, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso muito obrigada a você que está na melhor e maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, abençoe grandemente a sua família, a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho. Que Deus direcione em todas as áreas da sua vida. Nós estamos estudando a revista Compromisso. A revista Compromisso é a revista de adultos da editora Convicção, a revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as cartas paulinas, o livro a carta de Paulo à igreja de Efésios, né? E nós vamos estudar agora, hoje, o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Efésios, né? A carta de Paulo à igreja em Éfeso. Nós estaremos estudando hoje. E Paulo, né? O título da lição é A Conduta do Crente no Mundo. A conduta do crente no mundo. Qual o objetivo? Compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. E o fazer refletir sobre os deveres da conduta cristã no mundo de relativismo ético, um mundo de modernismo de ideias, né? Nós falamos na semana passada que deve haver um equilíbrio entre a doutrina, a palavra de Deus e a nossa maneira de viver. Nós não podemos pender mais para um lado e menos para o outro. E Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 4, 5 e 6, justamente sobre isso. Então, nós estaremos estudando hoje o capítulo 5 e o capítulo 6, que Paulo fala sobre a conduta do cristão no mundo, né? Paulo dá graças a Deus à igreja de Éfeso pela fé da igreja, pela forma como os irmãos estão se portando no Senhor, exorta com relação aos falsos profetas, né? E aí ele entra exatamente onde ele quer falar sobre essa palavra de Deus, sobre essa condição que Deus nos deu de filhos de Deus, e que essa condição traz consigo algumas responsabilidades. Nós falamos ontem, né, que a Bíblia nos diz que Jesus Cristo fala que aqueles que são seus amigos fazem aquilo que ele manda. E nós falamos que esse fazer o que Jesus Cristo manda não é de forma mecânica, mas é um refletir da presença e da influência de Cristo em nossas vidas. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E como reflexo desse Espírito Santo de Deus que habita em nosso interior, nós vamos mostrar a nossa fé, a nossa maneira de viver, e nós vamos refletir em nossa conduta cristã, né? Nós vamos mostrar neste mundo de relativismo ético, que tudo é relativo, nada é como não é preto e branco, mas é cinza, né? Então, um mundo de modernidades, e nós estaremos estudando hoje sobre isso, sobre a nossa conduta enquanto cristãos no
mundo. Trazemos como texto áureo Efésios 5, versículo 15 e 16, que diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então nós vivemos em um estado, queridos, conflitivo, pois nós somos cidadãos dos céus, mas entretanto, nós estamos vivendo aqui na terra. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos uma cultura diferente, nós temos um pensamento diferente. E nós precisamos viver com sabedoria, e não como tolos, não como nécios, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade. Porque os dias, a Bíblia nos diz que os dias são maus. Os dias são maus, os homens são maus, né? Fazem coisas más, e nós não podemos agir como nécios, como tolos. Mas a Bíblia nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá com liberalidade. E Deus não lança em rosto, mas Ele dá de forma liberal, à vontade. É isso que Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz. Então, que sejamos sábios no nosso proceder, no nosso viver, na nossa conduta aqui na terra. Então, muitas vezes, queridos, nós ouvimos a seguinte frase: fulano de tal nem parece que é crente, né? Nem parece que é cristão. Quantas vezes você já ouviu tal frase? Quais são as razões pelas quais nós ouvimos tal frase? Quais são as razões que levam as pessoas a dizerem assim: ah, fulano nem parece que é crente. Olha, ser crente como fulano, né? O que acontece? Nós somos, a Bíblia nos diz que nós somos rodeados por testemunhas. E quando a Bíblia fala isso, fala dos servos de Deus que morreram, que deram testemunhos de vida, que entregaram a sua vida por Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor a Deus. Mas também as pessoas sabem como nós devemos agir, como nós devemos portar, porque nós precisamos ser imitadores de Cristo, e o mundo sabe disso. É por isso que muitas vezes nós ouvimos essa frase. É por isso que nós ouvimos assim: fulano de tal nem parece que é crente, porque o proceder daquela pessoa não condiz com o proceder de um cristão. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso comportamento diante do mundo, pois é na conduta do dia a dia que nós mostramos quem realmente somos, como nós somos. E a nossa fé, ela não pode ser apenas de lábios. Nós precisamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas e refletirmos esse Espírito Santo de Deus. Então, a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus nos ama. E nós precisamos imitar a Deus. Nós precisamos ter o proceder de Deus. Olha o que Jesus disse: aquele que é meu amigo faz o que eu mando. Ou seja, eu influencio a sua conduta, a sua forma de viver, a sua maneira de proceder. Então a ideia aqui é no sentido de fazer uma cópia. Precisamos copiar Deus em nossas vidas. Imitar a Deus deve ser o ideal de nossas vidas. Não podemos nos espelhar em homens, porque os homens são falhos. Os homens são tendenciosos a erros. Mas o nosso espelho, a nossa inspiração de conduta e fé
precisa ser Deus. O meu proceder precisa imitar o de Cristo. Se Cristo habita em mim e habita em você, o nosso viver precisa refletir isso. Então, nós podemos imitar a Deus em seus atributos morais, que são atributos comunicáveis de justiça, amor, verdade e bondade. Vamos refletir sobre isso? Podemos imitar Deus em seus atributos morais. E quais são os atributos morais de Deus? São atributos comunicáveis de Deus, porque Deus é justiça, Deus é justo, Deus também é amor, perdoador, Deus é um Deus que fala a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus fala a verdade, Deus é a verdade e Deus é bondade. E como servos de Deus, nós precisamos imitar a Deus em seus atributos éticos, em seus atributos morais. Precisa refletir na minha vida e na sua vida. Então, são atributos comunicáveis, são atributos que as pessoas notam e que nós comunicamos no nosso proceder, no nosso agir. Eu não posso falar de amor se eu não amo. Eu não posso dizer a Deus, dizer que amo a Deus, é isso que a Bíblia diz, se eu não amo a meu semelhante, a quem eu vejo. Se Deus a quem eu não vejo, eu digo que amo, como é que amo a Deus a quem eu não vejo? Se eu não consigo amar quem eu vejo que está ao meu lado, que está ao meu redor, eu preciso amar. Eu preciso também ser justo no meu proceder, caminhar, trilhar pelo caminho da verdade. A palavra do crente, ela precisa ser sim, sim e não, não. É isso que a Bíblia diz. Então, o fruto do Espírito Santo de Deus, ele precisa estar em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus precisa frutificar em mim e em você. Então, a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Pecado, queridos, é pecado. Pecado é pecado. A gente vai ver em Efésios 5, de 3 a 6, que Paulo diz assim: olha, mas a fornicação e toda a avareza ou impureza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem porvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes, em ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É isso que está dizendo em Efésios 5, de 3 a 6. Ou seja, o profeta se sente compelido, Paulo se sente compelido a falar e a avisar a igreja em Éfeso sobre o que os indivíduos diriam sobre os maus hábitos, e que esses maus hábitos não afetam a comunidade ou a vida pessoal. Lembra que nós falamos que estamos vivendo em um mundo relativista? Que nada, não, mas não é bem assim. Não, mas a Bíblia diz, mas não é bem assim o que está dizendo ali, né? Porque é de acordo com a minha vontade, com os meus interesses, com o meu proceder, e eu vou interpretando a palavra de Deus de acordo com o que me convém. Mas a Bíblia trata pecado como pecado. E nós não podemos ser relativistas, apesar de estarmos no mundo, nós não somos deste mundo. É isso que a Bíblia nos diz. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus vivendo aqui na terra. Então, quando Paulo fala assim, olha, nem fornicação, que é todo tipo de perversão e imoralidade sexual, impureza, que também é imoralidade,
avareza ou cobiça, torpeza, que é conduta imoral, conversas imorais, porvoices, conversa tola. Sabe aquele tipo de conversa de bêbado? Você já viu bêbado conversando? Ou conversa enjoada, né? Então, a Bíblia fala que até isso, conversas tolas, conversas bobas, conversas que não têm sentido, chocarices, ou seja, leviandade de conversas humorísticas que chega à indecência, piadas imorais, conversas imorais na roda de amigos. Não é a conduta de um cristão. Não é uma conduta dos cidadãos dos céus. Porque nós precisamos estar cientes e conscientes da realidade do pecado. Não é porque eu estava ali no meio dos amigos, conversando, né? Sorrindo das piadas imorais e indecentes e falando também piadas indecentes. Mas Deus, não é demais, é brincadeira. Não, queridos. A Bíblia nos adverte, nos convida a termos um proceder diferente. Será que Cristo estaria na roda de amigos falando sobre isso? Se nós formos observar a palavra de Deus, em todo momento, em todo instante, em toda oportunidade, Cristo estava falando da palavra, do Evangelho. Ele estava pregando o reino de Deus. Toda oportunidade que tinha, Cristo pregava o reino de Deus. E a palavra de Deus nos adverte que, insta-tempo ou fora de tempo, nós precisamos pregar, nós precisamos falar. Então, os conceitos de pecado que a sociedade apresenta hoje em dia. Paulo fala, né, ele adverte ali a Éfeso sobre essas pessoas que irão chegar e influenciar. Nós falamos hoje sobre a influência de amigos em nossas vidas. E que quando nós escolhemos amigos, nós escolhemos na realidade quais são os caminhos que nós iremos trilhar, sejam eles sociais, emocionais ou psicológicos ou espirituais. Se nós temos Cristo como amigo, nós temos a influência dele em nossas vidas. Mas o mundo, os conceitos de pecado que o mundo nos apresenta hoje, a tendência de negá-lo, de amenizá-lo. Esse é o conceito de pecado. Amenizar o pecado. Não, mas, né? Não, foi com boa intenção aqui, mas, né? Que vale a intenção. A tendência de negar o pecado, né? Não foi bem assim. Para alguns, pecado é resultado de algo dito por impulsos íntimos, ditado por impulsos íntimos e circunstâncias, excluindo assim a responsabilidade da escolha. E nós falamos no sábado passado que nós temos escolha, que nós fazemos escolhas, que o nosso dia a dia, né, desde o momento em que nós abrimos os olhos, nós fazemos a escolha. Nós acordamos, mas escolhemos se vamos abrir os olhos ou não. Se vamos tomar café com leite, ou um suco de laranja, ou um suco qualquer. Se vamos tomar café com leite ou café puro. Se vamos tomar chocolate ou leite. É escolha. Nós temos escolhas. E para alguns, o resultado do pecado, que algumas pessoas têm dito e têm tentando amenizar e negar este pecado, é dito que foi por impulso. Não, mas foi por impulso, foi algo momentâneo, foi circunstancial e se eximindo assim da responsabilidade da escolha. Na verdade, você escolheu. Quando nós estamos a pecar, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, esse Espírito Santo nos adverte. Ele fala conosco, mas muitas vezes nós fazemos como Eva, nós vamos conversar com o pecado. Nós vamos conversar com o pecado, né? Nós vamos conversar com a tentação. E o Espírito Santo de Deus fala aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações, e nós costumamos dizer assim, não, mas, né? Não, mas não é bem assim, não. Então, nós procuramos amenizar. Outros focam o prazer, sentir-se bem,
não importa os custos e os meios. Você tem que fazer o que você se sente bem. Não, eu fiz porque eu me sinto bem. Eu me sinto feliz. Eu me sinto à vontade. Mas na verdade é uma realidade passageira, uma felicidade passageira. Porque já falei aqui que cada um de nós tem um vazio que só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é do tamanho do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas focam no prazer, no sentir-se bem, e não importam os custos, não importa o que foi que custou aquilo ali e os meios que levaram a ela se sentir-se bem. Teoria da evolução. O que a Bíblia chama de pecado, a evolução trata como sendo herança da vida primitiva e animalesca, né? O que a Bíblia trata de pecado, costumamos muitas vezes dizer, é a carne. Mas a carne é fraca, E esquecemos do restante do versículo que diz que o Espírito Santo de Deus, ele é forte e vivifica. A carne é fraca, mas o Espírito Santo de Deus é forte e vivifica. E mesmo nós não temos influência genética que vem interferir na nossa conduta moral. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de escolha. Isso foi algo que Deus deu a mim e a você, o livre-arbítrio. Um dom de Deus, uma oportunidade que Deus deu a mim e a você de escolher. E a vida que nós vivemos, ela é resultado, ela é fruto das nossas escolhas. A conduta do crente no mundo, ela precisa ser refletida e proclamada com excelência familiar. Com excelência familiar. Aí Paulo fala lá, né, sobre a questão da influência do mundo, sobre as pessoas que iriam tentar dizer e amenizar o pecado, né, tentar influenciar você para maus caminhos. E agora aqui no capítulo 6 e no capítulo 5, versículos de 22 a 25, Paulo diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, do 22 ao 25. Capítulo 6, do 1 ao 4, Paulo diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Paulo começa, queridos, pela referência mais alta da hierarquia familiar. Ele começa pelos pais. E Paulo ensina que o relacionamento familiar, eles deve ser baseado totalmente no amor. Então, quando Paulo fala, começa pela a maior, né, a mais alta patente da hierarquia familiar, que são os pais, Paulo convida a ambos à submissão. Nós vamos ver no versículo 21 que Paulo diz que nós precisamos sujeitar-nos uns aos outros. Então, a submissão e respeito precisa ser mútuo. E ele vai, né? E depois vai para a herança do Senhor, que são os filhos. Então, Paulo começa pela mais alta hierarquia familiar, que são os pais, e diz que o respeito e a submissão precisam ser mútuos entre os dois. E aí depois ele vai para a herança do Senhor, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E aí ele diz que
ele apresenta como deve ser o relacionamento, né, entre pais e filhos, entre que o filho deve honrar, que o filho deve respeitar os pais, assim também como os pais devem respeitar os seus filhos, não provocando a ira, mas criando na admoestação, ou seja, advertindo, exortando dentro da palavra de Deus. Então, muitas vezes, muitos relacionamentos e muitas vezes os relacionamentos se perdem na família porque não há um respeito, não há uma submissão. Muitos maridos acabam usando até da palavra de Deus para bater, para espancar suas mulheres. Muitas mulheres que procuram exercer a função do marido no lar. E a Bíblia descreve qual deve ser o papel de um e o papel do outro. A Bíblia não diz que a mulher deve se sujeitar a todos os homens. Você não é inferior porque você respeita e se submete, né, em submissão ao seu marido. Mas isso deve ser feito como nós fazemos ao Senhor. Atentando, observando, respeitando e amando. E filhos, né, que os filhos, eles devem estar assim, sendo criados na admoestação e na palavra de Deus. Então nós não podemos nos eximir de nossos papéis como pais e mães, como homem e como mulher no lar. Qual o papel que eu exerço na minha família? Qual a função que eu estou exercendo na minha família? Qual é o papel que eu exerço? E como esse papel está sendo exercido por mim? Qual é o papel que eu exerço? Eu sou a mulher, eu sou o homem da casa, né? Eu sou filho, eu sou filha. Qual é o papel que eu exerço na família? Agora, como eu estou exercendo esse papel? É muito importante. Reflita aí um pouquinho. Como você está exercendo o seu papel na família? Numa escala de 1 a 10, qual seria a nota que Deus daria à execução desse papel por você? Pense um pouquinho, responda para você mesmo. A conduta do crente no mundo, ela se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo de Deus. Como nós falamos, todos nós, queridos, temos um vazio no nosso interior do tamanho do Espírito Santo de Deus. Esse vazio, ele só pode ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, em Efésios 5:18, nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, em que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É isso que diz Efésios 5, versículo 18, a parte B. Enchei-vos do Espírito. Esse enchimento, ele precisa ser completo e transbordante. A nossa conduta no mundo deve refletir esse enchimento, esse preenchimento do Espírito Santo de Deus. Ele precisa ser completo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados, recebemos o selo do Espírito Santo de Deus, porque nós fomos comprados por um alto preço, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando aceitamos a Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia nos convida a nos enchermos desse Espírito, ou seja, a permitir que o Espírito Santo de Deus frutifique em nossas vidas, preencha todas as áreas, que possamos ter amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, fé. Que o fruto do Espírito Santo seja abundante em nós. Então nós precisamos permitir que Deus vá tirando, que o seu Espírito Santo vá lapidando as nossas vidas, tirando tudo aquilo que não lhe agrada, tudo aquilo que não lhe apraz e que vá conduzindo a nossa forma de viver. Somente uma vida de enchimento do Espírito Santo nos habilita
e qualifica para vivermos os valores do reino de Deus. Você concorda ou discorda? Você concorda que somente uma vida de enchimento do Espírito Santo nos habilita e nos qualifica para vivermos os valores do reino de Deus? Quais são esses valores do reino de Deus? Os valores éticos, morais e espirituais de Deus. E somente, queridos, somente o preenchimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas nos qualifica, nos habilita e nos qualifica a vivermos esses valores. Se você fosse abordado sobre a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, o que você diria? Quais textos bíblicos você usaria? Se alguém perguntasse assim, olha, mas qual a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida? Qual a função do Espírito Santo de Deus em sua vida? O que você diria? Quais versículos você usaria? Gálatas 5,16 diz assim, olha, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, porque de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que aqui eu afirmo que somente com o enchimento do Espírito Santo de Deus nós estamos habilitados e qualificados para vivermos os valores do reino de Deus. No versículo 18 do mesmo livro de Gálatas, diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, então vocês não estão debaixo da lei, porque o Espírito Santo conduz. Qual é a função do Espírito Santo de Deus? Conduzir, guiar as nossas vidas. É o Espírito Santo, como nós falamos, que convence o homem do pecado, que garante a salvação e que produz os frutos do Espírito. Então, a conduta do crente no mundo, ela é vitoriosa porque nós temos a armadura de Deus e precisamos, queridos, nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6,11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para resistirmos às ciladas do diabo. Olha o que o texto áureo diz, os dias são maus. Os dias são maus. Então nós precisamos viver de forma sábia, com sabedoria. E aí nos versículos adiante, Paulo diz, porque nós não temos que lutar, quando ele diz assim, olha, no versículo 6, 11, no capítulo 6, revistam das armaduras de Deus, se revistam de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Ou seja, havendo feito tudo, havendo você estar todo revestido com a armadura de Deus, fique firme contra as investidas do inimigo. E aí ele diz, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. É o que Efésios 6, versículos 12 a 19 nos diz. Então, Paulo nos convida, queridos, a nos revestirmos da armadura de Deus. E a armadura de Deus
tem implicações em nossas vidas. A armadura de Deus nos protege. Quando um soldado vai para a guerra, ele vai armado da cabeça aos pés. Ele tem um uniforme preparado para aquela guerra. O tecido do seu uniforme, tanto lhe protege do sol, quanto lhe aquece à noite. As botas protegem os pés. As armas o protegem dos inimigos. E a Bíblia nos diz que a nossa luta diária, não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestiais, porque o lugar em que colocamos os nossos pés é terra santa. Então, Paulo nos convida a colocarmos o cinto, que é a verdade. E esse cinto, ele nos dá firmeza, ele nos dá segurança. Qual a função de um cinto em uma calça? Não é só enfeitar, não é enfeitar. O cinto, ele tem uma função, dar firmeza na calça, porque se você abaixar ou levantar, ela não vai sair do lugar. O cinto lhe permite que você esteja colocando ali algumas armas afixadas, algumas coisas que lhe darão segurança. Quando um eletricista sobe num poste, qual a primeira coisa que ele faz? Confere se o seu cinto está bem afivelado, se está firme. E depois ele pega o gancho, né, e coloca ali no poste. Então nós precisamos nos vestir com o cinto da verdade, porque o cinto da verdade vai dar firmeza e segurança no nosso caminhar. E Paulo nos diz assim, olha, se revistam da couraça, que é a justiça. A justiça é a proteção do servo de Deus. Nós somos justificados por Deus. Somos justificados por Deus. E a justiça, queridos, é a proteção do servo de Deus. E ele diz assim, olha, preparando, né, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Como servos de Deus, nós precisamos pregar a paz de Cristo. Nós somos mensageiros da paz. Não estamos aqui no mundo para semearmos guerras, discórdias, dissensões, mas para semearmos paz, para trazermos a mensagem da paz de Cristo, que excede a todo entendimento. E aí ele diz, pegando o escudo que é a fé, nós somos protegidos pela fé. Essa é a função do escudo. Quando o soldado, ele se coloca ali de frente, a gente viu isso aqui, até na reportagem, né? Ali em São Paulo, ali em Brasília, quando estava dois segmentos, né? Um bolsonarista, outros esquerdistas, uns de preto, outros de verde e amarelo. E aí os soldados ficaram perfilados e colocaram o escudo de chumbo, né? E aquele escudo protegia ali o soldado, ele protege o soldado, né? Ele protege o soldado de armas que são lançadas, de balas, de pedras, de tudo mais. Quando aqui, Paulo diz aqui, olha, se protejam, peguem o escudo da fé, né? Usem o escudo da fé, o escudo que é a fé. Por quê? Porque a fé é a nossa proteção. É pela fé que nós somos guardados dos dardos inflamados do maligno. O escudo, queridos, o escudo é interessante. Naquela época, os soldados usavam flechas. E muitas vezes essas flechas eram acesas, né? Eram flechas inflamadas, isso, eram flechas inflamadas. Então o escudo era feito de couro e ele era molhado, ele pesava, né? O escudo ele pesava, ele tinha uma largura, mas aquele escudo ele protegia os soldados das flechas. Então muitas vezes eles precisavam estar unidos. É por isso que nós, como servos de Deus, nós precisamos usar, né,
aí calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Precisamos semear essa mensagem da paz, viver em coinonia, unidos e protegidos, porque quando nós lançamos mão do escudo, nós somos protegidos dos dardos inflamados do maligno. E quantos são os dardos que são lançados sobre as nossas vidas? Quantas são as flechas que tentam nos fazer perder a fé? A espada, que é a palavra de Deus. E essa espada, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. Então ninguém pode ir para a batalha sem a palavra de Deus. Então Paulo diz assim, olha, peguem o escudo e peguem a espada. A espada é o quê? É a palavra, né? A palavra de Deus. Nós não podemos guerrear uma guerra que não é contra a carne e o sangue, sem termos conhecimento da palavra de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui, na melhor e maior escola do mundo, que é a EBD, porque nela nós estudamos a palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, ter em nossas vidas o hábito de nos alimentarmos com a palavra de Deus. Ninguém passa aqui o dia todo sem comer. Porque se você ficar sem comer, você vai ter deficiências em algumas vitaminas. Quando nós não nos alimentamos com a palavra de Deus, nós também temos deficiências em nossas áreas espirituais. E essas deficiências, elas são notadas muitas vezes pelo inimigo de nossas almas. Então, que possamos estar fazendo uso da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é dada pelo Espírito Santo de Deus, e usar o capacete da salvação. O capacete é a salvação, é a proteção da cabeça, proteção da mente. Então, Paulo, ele diz assim, olha, se protejam o corpo de vocês com escudo, protejam os pés de vocês, cuidado onde vocês irão andar, por onde vocês irão trilhar. Olha, vivam uma vida firme com o cinto da justiça, calce o evangelho da paz, pregue a paz, ande por lugares de paz, use o escudo da fé, uma proteção para todo o corpo, mas a nossa mente, a nossa cabeça precisa ser protegida. O que é que eu e você estamos ouvindo? O que é que os nossos olhinhos estão vendo? O que é que a nossa boca está falando? A nossa língua, nosso ouvido ouvindo e os nossos olhos vendo. Paulo diz, protejam a cabeça, protejam a mente. Protejam a mente de vocês com o capacete da salvação. Nós fomos selados, fomos comprados com um alto preço, que é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E isso não pode, queridos, nós não podemos deixar de dar valor, não podemos menosprezar quão grande salvação, quão grande presente nós recebemos do nosso Deus. Em discussão, a confiança em Deus faz com que cada peça da armadura se torne eficaz. Então, a nossa confiança em Deus, faz com que cada peça da armadura, a nossa confiança em Deus, faz com que o capacete da salvação proteja a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Os nossos olhinhos de estarem olhando aquilo que o Espírito Santo de Deus não vai querer, nem ouvir aquilo que ele não se agrada. Cada parte da armadura de Deus, ela se torna eficaz quando nós confiamos no Deus que nos capacita, no Deus que nos deu essa armadura. O interessante dos soldados é que eles vão à guerra armados e vestidos no uniforme porque eles confiam nos seus superiores que projetaram,
que fizeram aquele uniforme, e eles irão ali, cientes de que estão protegidos, e usam coletes à prova de bala, né? Porque confiam que recebendo um tiro no peito, a bala não vai adentrar. A nossa confiança em Deus precisa ser assim. Precisamos confiar em Deus de tal forma, cientes de que cada armadura de Deus, que a armadura de Deus, cada parte dela é eficaz na minha vida e na sua vida. E confiados em Deus, nós iremos fazer aquilo que Paulo pediu que a igreja de Éfeso fizesse. E aquilo que Deus pede que façamos hoje, que eu e você façamos, que é nos revestir dessa armadura de Deus. Então nós estudamos hoje a conduta do crente no mundo, né? Nós falamos que nós vivemos em um paradoxo, porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus e vivemos em terra estranha. Então, como cidadãos dos céus, nós temos direitos, mas também nós temos deveres. E nós falamos sobre a nossa conduta enquanto cristãos aqui na terra, enquanto cristãos aqui no mundo. Qual o assunto? Mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver. Então, a nossa maneira de viver precisa refletir a fé que eu professo, que eu e você professamos. Eu não posso dizer que sirva a Deus e a minha vida não condizer com aquilo que eu prego. Eu preciso viver e pregar. Eu preciso viver aquilo que eu prego. Então, qual o desafio para hoje? O que você deve mudar ou acrescentar no seu estilo de vida para que fique de acordo com as instruções dadas em Efésios 5 e 6? Nós estudamos hoje, né? As instruções que Paulo dá ali à igreja de Éfeso. Nós estudamos o capítulo 5 e o capítulo 6. Queria que você, se você não leu esse capítulo, leia, é muito interessante mesmo. Vá no rodapé da sua Bíblia, veja ali o que é que os estudiosos estão falando, o que é que foi dito aquilo ali. E dentro da palavra de Deus, segundo as instruções dadas por Paulo no capítulo 5 e 6, o que é que precisa ser mudado na sua vida? O que está de acordo com as instruções dadas? E o que não está de acordo, que você precisa mudar? Então, como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tenebroso e mau? Como, queridos, viver esse evangelho do reino de Deus, viver na conduta do reino de Deus, procurando pela ética, moral e espiritual de Deus, ficando firmes às estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a mesma, né? Ontem, hoje e eternamente. É isso que a Bíblia diz, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda. Pecado não deixa de ser pecado porque ele está fazendo parte da minha vida ou fazendo parte de alguém que eu amo. Pecado é pecado e precisa ser visto como pecado e tratado como pecado. Então nós precisamos estar com os nossos princípios baseados na palavra de Deus, firmes como estacas, inabaláveis. Nós não podemos negociar princípios que são inegociáveis. Colocando também como ideal de vida e projeto de vida ser imitador de Deus. Nós temos que colocar, primeiro, nós temos que ter os nossos princípios inabaláveis, porque eles são inegociáveis. Princípios éticos, morais e espirituais não podem ser abalados pelo mundo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Então nós precisamos ter como ideal de vida, como projeto de vida, ser imitador de Deus. Não podemos nos espelhar em homens, porque eles são falhos. Mas o nosso espelho de conduta, de viver, de proceder, precisa ser Deus. E nós precisamos, queridos, valorizar e proclamar a família como instituição divina. E por isso, precisa viver
e seguir segundo os preceitos da palavra de Deus. A família foi uma instituição criada por Deus. É uma instituição criada por Deus. É uma instituição divina. Um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então nós precisamos proclamar a família como instituição divina. E muitos têm sido os dardos inflamados do maligno sobre as famílias para desfazer essa instituição tão preciosa aos olhos de Deus e para nós, que é a família. Então, nós precisamos viver e existir segundo os preceitos da palavra de Deus. A família, como projeto de Deus, ela precisa viver e existir baseada segundo no modelo dos preceitos da palavra de Deus, porque esses preceitos não mudam. Esses princípios, eles são inegociáveis. Então, que Deus nos abençoe. O nosso muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo no coração a cada um. E vamos continuar orando, vamos continuar juntos orando, intercedendo a Deus, porque juntos nós somos mais fortes.